Olha o livro que o carteiro entregou aqui em casa, O Lugar das Palavras, da Valéria Martins, pela editora Sete Letras. Na verdade, o carteiro já entregou aqui em casa tem muito tempo. E eu fiquei aí um tempo lendo esse livro da Valéria, que é um livro muito interessante, que é ela faz um exercício de um ponto de vista de um personagem, que é o Rafael, e ele está falando do lugar de alguém que escreve a vida, né? Escreve a vida pelos sentimentos, pelo olhar, pelas sensações, e está tentando, na verdade, fazer essa escrita, né? É um livro de contos e, ao mesmo tempo, a gente também pode ler como uma narrativa que vai, uma história se alinhando, se alinhavando à outra. Eu gosto deste tipo de narrativa, né, contemporânea, assim, que você fica um pouco em dúvida, isso é um romance, isso é um conjunto de contos, é uma sequência de narrativas que uma pode conversar com a outra, isso é totalmente ficcional, isso tem algo, um quê de autobiográfico aqui, subentendido, assim, lá nas bordas das palavras, né? E acho que a Valéria fez um manejo muito interessante dessas questões todas, que são questões da crítica literária contemporânea, né? O que é ficcional, o que é autoficcional. E aqui ela dá voz a esse narrador, né? Escriba, que vai enfrentar várias questões, assim, que são questões muito nossas, né? Da vida atual. Onde é que fica esse lugar das palavras? Que lugar é esse que você lida com ele no dia a dia, com quem você esbarra, com quem você convive e, ao mesmo tempo, o que você pega disso, dessa vida, para colocar no papel, para transformar em texto, né? O texto, ele é uma materialidade, ele é um corpo com as palavras, com os silêncios, com aquilo que não está dito, com o que está ali escondido, mas está sugerido, né? Você vai intuir, você vai associar, você que está lendo, porque você como leitora, como leitor, você tem essa autonomia diante do texto ficcional, né? Então aqui a gente tem o lugar das palavras, pai, despacho, a competição, ela, a tecelã, carnaval, aventura mangá, fim do caminho, samba, Charles, curral de pedra, rachadura na crosta terrestre, Gilgamesh, andar vazio, tem bife e o cotovelo. E é muito interessante porque já pelo sumário, pelos títulos, né, de cada parte, de cada história, a gente já percebe, assim, aspectos trabalhados pela autora, né, pela Valéria Martins. A intertextualidade com outras obras, com outros autores, né? E também essa sensibilidade dela em captar o que é urgente, o que está colocado aí, que a gente está vivendo agora, né? Então, aí a gente tem o despacho, o pai. Que lugar é esse do pai, né? Já que a gente está falando de lugar, é lugar das palavras, mas qual é o lugar do pai? Aí tem o samba, tem coisas que são muito aqui do Rio de Janeiro, que são muito cariocas e também são muito brasileiras, né? O carnaval, esse andar vazio, o cotovelo. Então, assim, é realmente uma tecedura de textos, de palavras que nos encantam, nos convocam, né, para esse lugar. Eu vou ler um pouquinho do próprio começo, que tem a ver com o desfecho, o lugar das palavras. A grande esfera negra de onde tudo brota. Matriz imaginária, buraco negro que atrai, engole, regurgita. Dela vêm as palavras, a vida, tudo deste mundo e do outro também. O que ninguém sabe, ninguém viu. Submerjo no fundo, profundo, desintegro-me. Ressurjo na luz, me fundo, sou uno. E é interessante esse começo, né? Porque além dele ter uma musicalidade, né, nessa construção dessa linguagem que ela traz, ele coloca essa conexão com a origem, com esse uno,
com essa esfera negra, né? Esse buraco, essa coisa toda que tem a ver com o planeta, tem a ver com a vida, tem a ver com o útero, tem a ver com esse lugar de onde viemos, que conversa com o lugar das palavras, né? Então, assim, é uma narrativa arrebatadora. Agora eu vou para a parte que é carnaval e vou ler também um trechinho. Carnaval. Domingo de carnaval. O sol das 2 da tarde torrava o trigo nos campos e ele seguia pela estrada para averiguar se a casa, fechada pela mãe ao sair de férias, continuava intacta. Era o mais velho dos 5 filhos e fora o encarregado de dar uma espiada. Ver se ladrão não havia entrado, se tudo estava em ordem. Morava na cidade ao lado, 40 minutos de carro. A paisagem monótona tremeluzia sob o calor do asfalto. O sono da sesta não dormida. Piscou os olhos, moveu as mandíbulas, espantou a modorra. Logo viu os contornos do lugar da infância. Em vez de prosperar, evoluíra com o tempo. Enquanto a localidade onde ele mesmo morava crescia e melhorava, aquela não sabia ao certo os motivos. Fora perdendo relevância. O pequeno shopping fechou, o aeroporto também. A escola pública onde ele, seus pais e avós estudaram, abandonada, tomada de mato. Entrou na cidade vazia, todos recolhidos em suas casas, escondidos do sol. Nunca foi o animado carnaval ali, terra de alemães e italianos. Situação que ele e os irmãos trataram de reverter, improvisando um trio elétrico sobre o caminhão utilizado pelo pai para fazer entregas. Trabalharam quase um mês na conversão do veículo. Amigos contribuíram com adereços, montagem, decoração. Uma improvisada instalação elétrica garantiu que amplificadores lançassem o som da guitarra, baixo e teclados para dentro das casas, conclamando os moradores a cantar e dançar com eles. Aqui é muito interessante porque é uma cena de um filme, né? Vai tendo toda assim uma evolução desse movimento que vai fazendo e ao mesmo tempo é um movimento que tem uma digressão para a infância, para o passado, né? E essa coisa dos abandonos, né, das coisas, das instituições, assim, sem função, sem utilidade, tem muito a ver com tudo que a gente convive hoje também, né, com prédios que estão vazios, com vazios que estão dentro de nós, com vazios da escrita, com vazios da palavra, né, e a narrativa prossegue e aqui ela traz todo um contexto, assim, de um filme que se desenrola na cabeça de quem está lendo, assim, e a gente vai acompanhando essa atmosfera também, que pode estar muito próxima àquilo que a gente vive hoje ou não, ou alguma coisa que você já ouviu falar, ou que você também já viveu lá atrás, né? E agora eu vou lá pro cotovelo, que eu gostei muito, que já é bem no final, só ler um pedacinho do cotovelo. A primeira garfada apoia o cotovelo direto sobre a mesa. Dor funda rompe o osso, reflete do punho ao ombro. Desfaz o movimento, leva a mão esquerda ao local lastimado. Segura-o, acaricia-o. Pressiona com suavidade o ponto dolorido. Estica o braço, olha por cima do ombro. Não parece inchado. A comida vai esfriar. Tenta se concentrar na leitura. Segunda garfada. Inútil. A tênue paz do dia foi abalada. Entre as sobrancelhas, um nó de tensão. Devagar, apoia na mesa o cotovelo e a dor reacende. Levanta-se de supetão. A cadeira tomba. Vai à janela, examina a articulação à luz natural. Manipula, massageia. Caminha em círculos pela sala. Vai ao banheiro. Pega o bálsamo com cânfora, bisunta a área. Na agenda telefônica, encontra o número do médico. Deixa recado na secretária. Consulta urgente, encaixe. Aqui
Aqui tem uma certa tensão, né? Eu pelo menos senti isso, assim. A gente tem uma coisa com a respiração, com o ritmo dessa leitura, que é importante aqui nesse momento, porque é como se você sentisse esse desconforto desse personagem, né? Nesse cotovelo, nisso que está acontecendo, nessa busca de um certo alívio, né? E que é difícil para ele ler, difícil para ele escrever, e como que essas coisas muitas vezes são coisas que impedem esse fluir da escrita, esse fluir da leitura, de quem gosta de ler, de quem gosta de escrever, né? Então esse livro, mais que tudo, ele fala dessa potência da palavra, da potência da escrita e de tudo que é difícil para quem escreve, né? E de onde que vem essa palavra, que lugar é esse? Eu deixo essa dica aí para vocês, para quem gosta, né, de ler, de escrever, e para quem não tem muita afinidade com isso, vai fundo, que aqui tem muitas narrativas que nos arrebatam.